Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje estamos aqui para fazer o planejamento da primeira semana de fevereiro. Na verdade é a segunda, né? Do dia 6 até o dia 12. Então tô aqui no meu planner do Caderno Inteligente, como eu já falei nos vídeos anteriores, esse é o meu planner de trabalho. Então na verdade ele é o planner que tem todos os meus projetos do trabalho aqui, então vocês vão ver, tá numerado aqui a aba, segundo projeto, e aqui na última aba nós temos o planner em si. Então já planejei a parte mensal, vou mostrar rapidamente aqui pra vocês. Tem um vídeo, tá, mostrando como eu planejei, vou deixar ele aqui, caso vocês queiram ver. E agora a gente vai pra parte semanal. Então, como eu fiz na semana passada, eu vou passar rapidamente pelo planejamento da semana anterior para ver se eu cumpri o que eu achava que eu ia cumprir. E aí a gente vai passar para a próxima semana. Uma modificação que eu vou fazer, talvez, eu ainda não sei, tá? Não sei, acho que eu não vou mudar nada. Vamos deixar assim por enquanto. Então, tirei aqui as minhas folhas, como sempre, para a gente poder dar uma olhada mais facilmente aqui no planejamento. Vou deixar essa aqui do outro lado por enquanto e vamos lá. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Então aqui eu tinha marcado na segunda-feira que eu ia trabalhar basicamente no procedimento. E o que eu fiz? Na verdade não fiz isso não. Então aqui de manhã, depois que eu acordei, eu comecei com o ETS, que é o nosso ponto, né? Então eu completei o ETS aqui. E aí, depois disso, eu fiz o relatório interno. Depois disso, eu tive os meus exames, eu voltei para casa mais ou menos nesse horário mesmo, e eu tive a minha reunião, que durou 1 hora somente. Depois disso, eu não trabalhei nada aqui, eu fui direto para o almoço. Então, deixar isso aqui assim. E aqui o almoço, ops, dei uma borrada aqui, mas tudo bem. O almoço que foi estrogonofe. Quem não gosta de estrogonofe, né? Eu gosto muito, muito bom. E aí, na verdade, o estrogonofe começou, era meio-dia. Mas tudo bem, a gente deixa aqui assim. E se bem que eu não vou poder deixar assim, não. Ih, eu tô toda confusa, gente. Eu vou ter que cortar isso aqui. E aí eu vou ter que reescrever que foi meio-dia mesmo. Então aqui, na verdade, foi meio-dia. Estrogonofe. E aqui eu basicamente fiz essas contas aqui do 53,068 e foi só isso que eu fiz durante o dia. Então eu tava meio certa mesmo que eu ia fazer só isso. Só que aqui eu coloquei o fluxograma também, só que eu não fiz o fluxograma, eu fiz só as contas mesmo. E eu fiz até o final do dia, que acho que era às 7. Como eu tive um exame de manhã, né, eu acabei perdendo um tempo do trabalho e eu tive que acabar mais tarde. Então, o fim do expediente não foi aqui às 6h30, foi às 7. Prontinho. Agora, para terça-feira, eu não escrevi isso aqui, eu fiz o relatório ainda. Até a hora dessa reunião aqui que eu tive, foi 1 hora de reunião mesmo. Aí aqui eu tinha colocado o procedimento, mas não, foi o relatório interno ainda. Esse relatório, eu tô falando sobre ele há umas 4 semanas. Mas é sério, o relatório demora muito para escrever e aprovar. Então, aqui. E aí eu tive essa reunião aqui de desafios de inovação. Depois almocei, que foi salmão, esse dia foi muito bom. Salmão com espinafre. E aí, durante a tarde, eu fiz as contas do T3. Então, eu não tinha acabado ainda. Ele estava demorando mais do que eu imaginava. Eu sabia que ia demorar, mas novamente mais do que eu previ. E aqui eu fiz a reunião, tudo certinho, e eu escrevi a ata da reunião depois da reunião, e eu voltei esse horário mesmo. Então, essa parte do planejamento foi muito boa. Então, a ata da reunião aqui, e aí a gente parte para quarta-feira. Quarta-feira, eu tinha colocado aqui procedimento, mas na verdade eu não fiz o procedimento. Esse procedimento, ó, vocês vão ver que ele vai aparecer só lá no final da semana. Aqui foi o relatório interno ainda. E, E, na verdade, olha só. Esse dia eu acabei chegando um pouco mais tarde no trabalho, porque... enfim, eu demorei mais tempo pra me arrumar. Eu tava cansada, então aí eu demoro mais tempo pra me arrumar. Relatório, e aí eu fiz o treinamento aqui. Um treinamento, a gente cancelou
essa reunião, então vou tirar. Treinamento. E foi essencialmente isso que eu fiz durante a manhã. Aqui eu tinha colocado o relatório externo, mas a gente ainda não conseguiu ele de volta dos comentários. Então não consegui tocar nele. Vou colocar aqui e colocar aqui até o horário das minhas 2 reuniões que eu tive. Depois, ao invés de ter o relatório, eu tive o meu treinamento. Terminei o treinamento que eu ainda não tinha conseguido terminar. Então essa semana eu tive muitas reuniões. E reuniões que não eram tão curtinhas assim, não. E aí depois disso, eu almocei, eu não lembro o que eu comi, então não vou colocar aqui. E eu não fiz os cálculos aqui do T3. Na verdade, o que eu fiz foi estudar um pouco. E eu também preparei a apresentação. Eu tinha uma apresentação na sexta-feira e eu tava muito nervosa para ela, porque era uma apresentação com várias pessoas e uma apresentação bem teórica. Então eu fiquei um tempo preparando aqui a apresentação em si. Aqui eu tinha colocado para olhar algumas medições, não consegui olhar essa semana, então vou tirar isso daqui. Na verdade, o que eu fiz foi o procedimento. Procedimento que eu tinha colocado lá na frente da semana, que eu não consegui fazer. E eu fiz isso durante a manhã inteira, até o horário da reunião, que durou mais ou menos 1h30 mesmo. E aí, depois disso, eu fiz o procedimento T1. Olha só, acertei esse planejamento aqui. Eu fico muito feliz quando acerto. Então, procedimento T1 aqui. Essa parte estava certa. Procedimento T1. E aí, eu fiz até o horário do almoço. E no almoço, eu comi frango com macarrão. Eu gosto muito de macarrão. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas é o que me faz feliz. E aí, depois disso, eu também fiz o procedimento, mas é o procedimento T1 ainda e não T3, como eu tinha pensado. Essa reunião aqui, ela foi cancelada, então não teve reunião e também não teve ata de reunião. Ela foi cancelada porque uma parte das pessoas que iam participar não iam poder participar, então não adiantava. Prontinho. E aí, beleza, frango... Procedimento T1 aqui. Procedimento T1. Espero que eu não esteja demorando muito nessa parte, porque a gente ainda tem que planejar. E aí, isso foi mais ou menos até as 3 da tarde. E às 3 eu comecei de novo a preparar a minha apresentação. Preparar a apresentação share. E aí, eu fiz isso até o horário de voltar para casa. Então, show. E aí, por último, aqui na sexta-feira, eu tive a minha reunião de Knowledge Share exatamente às 10, apresentei, deu tudo certo. Aqui, eu acordei cedo, porque eu tava nervosa pra minha reunião, e eu acordei cedo e eu comecei a preparar, continuar preparando ela, né? Então, não fiz o procedimento 3, até porque ele não tava pronto ainda, então não podia olhar ele. Mas o que eu fiz foi preparar a minha apresentação. E eu acordei às 6 da manhã pra fazer isso. Então... eu fiz isso essencialmente a manhã inteira até o horário da minha reunião. E com isso, como eu acordei cedo pra caramba e comecei a trabalhar às 6 da manhã, eu consegui mudar o meu horário aqui de fim do expediente pra 3h30, porque, né, eu acordei cedo pra caramba, consegui mudar esse horário de fim. Então, na sexta-feira, eu tinha colocado aqui o procedimento T3. Na verdade, eu fiz um procedimento, mas era o T1 depois da reunião. Eu tava meio abalada depois da reunião, ela foi boa, mas eu tava bem nervosa. Então, fiquei meio sem energia, tava fazendo as coisas meio devagar. E aí, aqui eu comi macarrão bolonhesa. E depois eu tinha colocado o procedimento T3, ele não tava pronto ainda. Ele só ficou pronto no final do dia. E aí, o que eu fiz, então? Eu... na verdade, trabalhei no fluxograma, que eu preciso entregar ainda. Eu vou entregar esse fluxograma semana que vem. E eu também chequei alguns inputs, checar inputs, para uma colega minha que estava precisando de uma ajuda. E isso acabou 3h30. Prontinho. Então, esse foi o meu fim de expediente. Vou colocar aqui em amarelo. Fim do expediente. E essa foi a semana passada. E agora a gente vai passar para a próxima semana.
eu vou começar marcando os horários, trocando os horários, né? Essa parte eu vou acelerar, porque vocês já sabem o que eu vou fazer. Começa de 5 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte. Eu prefiro que comece às 6 e vá até às 6h30. E agora eu vou colocar as datas, né? Então, começando aqui segunda-feira. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro. E aí eu tô usando a pontinha Pilô da minha Brush Pen, da Tombow. Ela é muito boa, eu gosto muito dela. Mas eu também gosto dessa pontinha aqui, que é Pilô. E eu vou colocar aqui também janeiro 2023. Ih, janeiro não. Ih, gente, errei tudo. Fevereiro. E agora eu não vou conseguir escrever com isso aqui, eu acho. Ah, não, até deu. Prontinho. Ok, agora vamos colocar os horários importantes. Essa semana tem um evento muito importante no trabalho, que é uma viagem. Então, já vou colocar aqui o horário da viagem. Ó. E aí, eu tenho a volta da viagem também. Então, meu voo sai de tarde, logo depois do almoço. Deixa eu colocar aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui. E eu acho que o meu voo volta só de noite lá. Aí, o que acontece? Aqui vai ser mais simples, tá? Porque eu vou começar o meu expediente de manhã aqui, assim, acho que às 7. E aqui também. E é o seguinte, eu vou fazer uma visita técnica. Visita técnica. E aqui também visita técnica. E eu acho que vai acabar às 5h30. Então, às 6 a gente vai estar voltando. Vou colocar aqui fim do expediente. Esse aqui, na verdade, não é fim do expediente, porque o expediente conta o voo também. Então, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, sim, fim do expediente. E aqui, vamos colocar a rotina matinal. Eu tenho que preparar a minha mala ainda. Vou viajar amanhã. Preciso preparar a mala. Prontinho. E aí, aqui, eu tenho uma reunião também. A reunião de sempre, de 11 da manhã. Eu vou ter que tomar cuidado com essa reunião, porque eu preciso ir pro aeroporto, né? Talvez eu tenha que sair mais cedo. Então, deixa eu colocar aqui. Mandar reunião. E ela deve terminar meio-dia. Prontinho. Isso tudo aqui vai ser expediente. Eu vou estar trabalhando até o final do dia, provavelmente. E aqui a visita técnica eu também vou colocar o dia inteiro, porque vai ser, né? E aqui eu vou colocar até umas 5, pra gente ter tempo de ir pro aeroporto. Ok. Aí agora de manhã, na segunda-feira, eu vou colocar aqui o que eu acho que eu vou fazer, que vai ser o seguinte. Eu preciso atualizar a ata. Então, aqui, atualizar a ata. Isso vai demorar pelo menos 1 hora, porque tem muita coisa pra fazer. Aí eu vou dar uma olhada no procedimento T1, que eu preciso fazer esse procedimento até o horário aqui da minha reunião. Ok, aí aqui eu acho que o meu voo de ida vai demorar cerca de 1 hora, talvez, mais meia hora de transporte até o local que eu vou ficar. E aí sim eu vou fazer o home office, e aí eu posso colocar aqui o procedimento novamente, procedimento T1. E aí eu coloco aqui até o final do dia. Eu acho que vai ser isso. Aqui, visita técnica, não tem muito o que fazer. Eu só vou estar lá no lugar, então não vai dar pra fazer mais nada. E aqui, na quinta-feira, 2 horas da tarde, eu tenho uma reunião. Deixa eu ver aqui, termina aqui. Tem uma reunião, que é uma reunião de feedback. Então, deixa eu colocar aqui, feedback.
E sexta-feira eu não tenho nenhuma reunião, então é impressionante. Aqui eu devo acordar às 6 e eu vou sair provavelmente 4h30. Aqui eu devo acordar às 7h30, começar às 8 e devo acabar às 5h30. Então às 6 eu estou liberada. Vou colocar aqui então rotina matinal, aqui também, aqui volta para casa e fim do expediente. Aí é o seguinte, aqui o que eu acho que eu vou fazer. Primeiro aqui vai ser planejamento de manhã, eu sempre faço um planejamentozinho. Aí eu vou fazer o procedimento, vai demorar um pouco esse procedimento aqui. Deixa eu marcar o horário do almoço, né? Cadê? Então aqui... E aqui também. Eu acho que eu vou passar a manhã inteira fazendo esse procedimento. Depois do almoço, talvez eu trabalhe no relatório externo. Vamos ver se vai estar pronto, né? A reunião de feedback deve ser talvez de 1 hora. Aqui, relatório externo de novo. Aqui eu vou trabalhar no procedimento. Vou deixar amanhã para o procedimento. E à tarde para o procedimento e para o relatório. Prontinho. Então esse é o planejamento para a semana que vem. Tá bem mais simples do que as outras semanas, né? Vocês vão ver. Bem mais simples. Eu tinha uma consulta de dentista sexta-feira, mas cancelaram. Então, fazer o quê? Agora eu vou colocar de volta aqui no meu planner e estaremos finalizados para essa semana. Sempre muito bom planejar, gente. Eu gosto bastante. É uma coisa que me traz uma certa paz, confesso. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Um beijão pra vocês.